Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa permanecer sobre as nossas vidas. Estamos iniciando a nossa live, esses 8 dias em que nós estamos ministrando sobre Pessa. Nós estamos antecedendo aos dias 14 de Nissan, onde nós vamos celebrar a Pessa. Para uns, ainda é 5.786, né? Para outros é 5.787. Não vai mudar muito, porque no calendário bíblico, ontem iniciou o primeiro e o principal dos meses. E no primeiro mês, no 14º dia, nós temos o evento mais importante, talvez um dos eventos mais importantes da Bíblia, que é a Páscoa. E nesse sentido, nós estamos nesses dias, hoje eu acredito que seja a 4ª ministração que nós estamos tendo sobre uma preparação para compreender, para entender sobre Páscoa, sobre a Pessa. E hoje eu quero falar sobre a última semana da Paixão de Cristo, do primeiro domingo, do último domingo, antes da morte e ressurreição, até o primeiro domingo, depois da ressurreição. Então nós vamos começar a deslumbrar do domingo anterior à Páscoa, 10 de Nissan, e nós vamos discorrer até o dia 17 de Nissan, que é primícia, que é o dia em que o sacerdote movia a oferta que tinham sido trazidas um dia anterior à Páscoa. Então, preste bastante atenção, porque nós desejamos destruir aqui um argumento maligno, diabólico, mentiroso, de que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscita no domingo. E para nós iniciarmos, eu quero ler com você 2 versículos bíblicos apenas. Jonas, livro de Jonas, capítulo 1, versículo 17. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 17. Até então, os demais vão chegar. A live vai ficar gravada. Eu creio que eu vou transferir essas lives todas para o YouTube, porque não é um assunto que só é necessário nesse período da véspera da Páscoa. É um assunto necessário para todos os dias da nossa vida, em todo o tempo. Nós podemos estar usufruindo, desfrutando, aproveitando da preciosidade que é a palavra de Deus. Jonas, capítulo 1, versículo 17. Diz assim: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Perdão, irmão, hoje eu não tô meio ruim da voz e tossindo. Deus vai nos dar graça. Mateus capítulo 12, versículo 40. Mateus 12, 40. Então, o texto diz que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus disse: olha, não vos será dado outro sinal, a não ser o sinal de Jonas. Há uma explicação histórica sobre o sinal de Jonas. E esse sinal de Jonas serviu para os ninivitas se organizar
e foi o que levou o rei dos ninivitas a se arrepender e levar o povo ao arrependimento. Mas não dá tempo de nós discutirmos este assunto, porque é um assunto que vai exigir uma profundidade maior, até mesmo de geografia e arqueologia. E não é o momento. Mas Jesus vai dizer, em Mateus 12:40, abre aí a sua Bíblia, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, tem Bíblia que está traduzida como baleia, mas não é a palavra correta, é grande peixe. Assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. O versículo 39 de Mateus 12, mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Uma geração má e adúltera. Olha, isso aqui dá uma mensagem extraordinária. Por que eu preciso de sinal para me acreditar? Por causa da maldade e da perversidade que está no coração dos homens, eles exigem um sinal. Se você já se livrou, o seu coração já não é mau, e você não é mais adúltero, você crê no que está escrito sem que Deus tenha que provar nada para você. Geração má. Onias tem 2 referências sobre geração má e adúltera, e a outra é geração má e perversa. Já que você é um evangelista, né, gosta de pregar, a mensagem aí é forte. Por que alguém pede um sinal? O que Deus tem que provar para você? É um assunto sério. Mas o texto está dizendo, vocês me pedem um sinal. Deixa eu voltar aqui no texto. Mateus 12:40. Vocês me pedem um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Para os ninivitas, o sinal de Jonas é bem interessante, ele é geográfico. Mas para a geração que Jesus estava, para aqueles que estavam esperando e saber se verdadeiramente aquele homem era o Messias, o sinal para aquela geração que aguardava a vinda do Messias não eram os sinais, prodígios e maravilhas que Jesus operou que provaria que ele era o Messias. Você não pode condenar quem não dava conta de aceitar Jesus, o Nazareno, o Galileu, o carpinteiro, o filho de Maria, ser o Messias. Por quê? Porque faltava um sinal muito importante, ou o principal dos sinais. Por quê? Ressuscitar mortos? Outros homens ressuscitaram. Ressuscitar morto em Israel não foi novidade, não surgiu com Cristo. Outros homens, assim como temos registro na Escritura, e muitos que não estão registrados, havia ressurreição, limpeza de lepras, leprosos eram curados, multiplicação de pães. Ah, pastor, isso não existia. Meu irmão, Eliseu multiplicou um punhado de espiga para 100 homens comer. Eliseu mandou um homem tomar banho num rio e ele saiu limpo da lepra. Elias e Eliseu ressuscitou mortos. Então os sinais miraculosos não era convincente
que Jesus era o Messias. Mas ele disse: olha, eu vou dar outro sinal. E este é o sinal de Jonas. E aí vocês vão saber que eu sou o Messias. Para os discípulos que estavam próximos, ele disse: olha, importa que o homem morra, seja entregue e morra, e fique 3 dias e depois ressuscite. Os discípulos que andaram próximo de Jesus, tiveram unidos com Jesus, a maioria deles desistiram e saíram para suas atividades anteriores depois que ele foi sepultado. O exemplo maior é os 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Mas eles não sabiam que ele morreria em 3 dias e ressuscitaria? Agora presta atenção. Qual foi dos discípulos que ficou esperando Jesus ressuscitar? Dito na Escritura, nenhum. Quem de fato ficou esperando Jesus ressuscitar com 3 dias? As mulheres. As mulheres representam a igreja. Os apóstolos representam Israel. Israel ainda está esperando o Messias. Mas a igreja, representada por aquelas mulheres que está em Mateus 28, 1, diz que ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram ao sepulcro. Salomé e outras. Por quê? Porque elas ficaram contando 1 dia, 2 dias, 3 dias. Olha, ele vai ressuscitar. Vamos lá. Terminou o Shabat. Ao correr para o túmulo, a Bíblia diz que elas ouviram um barulho, um terremoto. E quando elas chegaram no túmulo, o túmulo estava aberto, estava vazio, e alguém de um aspecto como de um relâmpago, de vestes claras, disse a elas: por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. As mulheres representam a igreja. Os apóstolos representam Israel, que ninguém cruzou os braços e ninguém ficou esperando. Não tinha um homem esperando a ressurreição de Jesus. Mas as mulheres, e aqui elas levam vantagem. Ó, Patrícia Silva, eu vou falar essa parte, você não fica nervosa, tá? E as demais mulheres, é só uma brincadeira. Você sabe por que Jesus ressuscitou e apareceu primeiro às mulheres? Não sabe, né? Ele tinha pressa que a notícia se espalhasse. Pô, é brincadeira, tá? As mulheres vão ficar bravas comigo. Não, irmão, é brincadeira, viu? Se ele tivesse com pressa mesmo, ele ia aparecer num salão de cabeleireiro, né? Tô brincando. É só brincadeira. As mulheres estavam mais atentas, as mulheres são mais sensíveis, as mulheres estão muito mais atentas às coisas de Deus. A prova é que em qualquer comunidade que você for, tem mais mulheres servindo a Deus do que homens. A mulher enfrenta a batalha maior do dia a dia, não é o homem. Essa história de, eu trabalho. Lá em casa só eu trabalho, isso é uma palhaçada, né? Então a mulher tem sensibilidade. Então, desculpa a brincadeira, é porque a gente perde o amigo, mas não perde a oportunidade de fazer a brincadeira. As mulheres estavam esperando. E por que elas estavam esperando? Porque elas lembraram do que Jesus tinha dito. Olha, o Filho do Homem ficará 3 dias morto. Mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. Então hoje eu queria trazer a você, desconstruir uma mentira de Satanás, que foi dada pelo Concílio de Nicéia,
de que Jesus morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. A ideia de que Jesus ressuscitou num domingo de madrugada, tem pastores que dão até a hora, né? Isso não é verdade. Lembre-se, a viração do dia, biblicamente, é ao pôr do sol. Então, o Shabat terminou, iniciou-se o domingo. O domingo terminou, inicia-se o segundo dia da semana. Então, para você entender isso, eu queria que você tivesse bastante atenção. Pena que eu não sei, até que compartilhar aqui no Zoom é capaz de dar certo de eu mandar a imagem. Eu escrevi isso há muitos anos, tem mais de 20 anos que eu escrevi esse estudo. Gastei muitos dias queimando a minha cabeça, quase derreti as pestanas de tanto que eu queria provar isso, porque eu encontrei uma palavra, Onias, que era Shabaton. As mulheres estavam preocupadas porque amanhã era Shabaton, mas traduzido para nós, véspera de Shabat, véspera do sábado. Então, com os meus ensinos, com os meus estudos que eu aprendi, a palavra Shabaton significa sábado menor, ou Shabat menor. Assim como tem a Pessa e Pessa Shani, que é a Pessa menor, que ela é depois da Páscoa. O Shabat é o 7º dia. Mas qualquer dia que antecede a uma festa, o dia anterior a uma festa, é Shabaton, Shabat menor. E talvez baseado nesse princípio de que antecedendo, eu posso anteceder um Shabat, como eu posso prolongar a Páscoa, é que Jesus vai celebrar a Páscoa um dia antes, no dia 13, e não no dia 14 de Nissan. É verdade que no dia 14 ele é o Cordeiro. Então, se ele estivesse crucificado, ele não poderia celebrar a Páscoa junto com os discípulos. Agora guarde aí, escreva aí, para você nunca mais esquecer. Todas as vezes. Qual é o dia da semana que vai dar Shabat esse ano? Por favor, alguém me ajuda aí, que eu estou sem calendário. Dia 1º de abril, vai dar que dia da semana? E a nossa Páscoa vai ser no entardecer do 1º de abril. 1º de abril inicia 14 de Nissan. Alguém escreve aí para mim? Quarta-feira. Preste bastante atenção. Quarta-feira, 1º de abril, nós estaremos celebrando a Páscoa. Certo? Biblicamente, preste atenção. Biblicamente, terça-feira é Shabaton. O que significa que na terça-feira, pastora Luciana Ramos, para os judeus e para nós também que observamos o Shabat, deveríamos fazer apenas o trabalho que fosse realmente necessário fazer. Os demais trabalhos que eu pudesse não fazer, eu deveria não fazer, porque é assim, amanhã vai ter um culto, amanhã vai ter a festa, amanhã vai ter Páscoa. Eu vou, Onias, desacelerar. No avião, quando está faltando assim alguns minutos próximo de pousar, o piloto diz: voo, plano de tal, tantas horas, previsão de chegada, tal momento, estamos a 30 mil pés. E dá essa informação. Quem já é acostumado a viajar vai lembrar. Passam 5, 10 minutinhos, ele diz: preparando para pouso. Aí você vê que o avião desacelera. Você vê que a compressão que está dentro da aeronave, ali está a 14 libras, 15 libras, ela volta, porque a nossa atmosfera aqui está na casa de 19 libras.
Nós vivemos numa atmosfera com 19 libras. Mas para o avião subir com facilidade, você não percebe. Mas aquele tempo que o avião fica fechado, ele está baixando as libras. Na verdade, ele está injetando ar dentro da aeronave. Por isso que você está na aeronave da Luciana Ferreira. Você que voa daqui para a Europa, né? Esses 9, 10 horas aí, dá uma sonolência, uma fraqueza. Por quê? Porque o que faz a gente respirar e inspirar, a Renata também, né? Fica voando do Brasil para a Suíça aí, parece ser gente chique, né? O que faz a gente respirar é a pressão atmosférica. Você tem que fazer força para jogar o gás carbônico para fora. Porque para ingerir o oxigênio, a pressão atmosférica faz você ingerir. Por isso que quando os brasileiros vão jogar nesses países aqui da América do Sul, em La Paz, na Bolívia, no Peru, no Equador, lugares altos, a gente não consegue correr porque lá a pressão atmosférica é mais baixa. Quanto mais você sobe, mais baixa a pressão atmosférica. Então quando você entra na aeronave, que ele fecha, aí ele vai jogando oxigênio, jogando oxigênio, jogando oxigênio. E vai caindo a pressão, aí você vai respirando mais lento. Por quê? Porque tem pouca pressão atmosférica. Isso ajuda também a aeronave a subir. Quando ele diz assim, olha, preparando para pouso, você escuta que ele desacelera o motor, tcham, e lá dentro começa... Está soltando ar para a aeronave ficar mais pesada e descer com mais facilidade. O que é o Shabaton? É esse desaceleramento que nós, a maioria de nós, irmãos, saímos da empresa e corremos para o culto. Às vezes não dá tempo nem de tirar o uniforme. Você chega no culto com a cabeça a 1000 coisas para resolver, algo que você estava envolvido, não deu conta de você se preparar. Aí a igreja criou uma técnica. Vamos cantar 3 hinos aqui. Aí fica lá cantando 3 hinos para ver se o povo desce, porque o povo está nas nuvens, né? Ver se o povo aterriza para poder participar do culto. E esse aceleramento, Luciano, de culto todo dia, todo dia, irmão, isso está muito mais por arrecadação do que para realmente levar a igreja à compreensão. Tem uma birra de que igreja que tem culto de segunda a segunda, um ativismo que não leva as pessoas a desenvolver nada. Por quê? Porque faz as coisas tudo pela metade, tudo correndo, tudo com pressa. E essa é a geração que não dá conta de esperar 3 dias. Não sei se minha mãe está aqui no grupo do Zoom. Se minha mãe estiver aqui, quando nós terminarmos a gravação, vocês não me deixem esquecer. Eu vou pedir que ela ensine vocês o que é fé. Meu pai, um homem hoje com 80 anos, mas muito antes, com 50, ele já fazia isso. E ele fez isso mais de 40 anos. De ir para o Rio, pastor Anete Ferreira. Você que é aí do Amazonas, que conhece o que é rio, né? Presta atenção. Minha mãe, meu pai ia sozinho pescar. Irmão, se ele acontecesse alguma coisa lá no rio, só Deus para encontrar ele. Para onde ele ia? Quando chegava lá, ele ia por dentro d'água. Quando chegava lá, ele saía de dentro d'água e fazia o barraco dele lá no meio do mato. Que se tirasse a canoa dali, ninguém sabia onde ele estava. Sozinho, muitas e muitas vezes. E dizer assim, olha, se correr tudo bem, eu volto antes. Mas se eu não estiver pegando, eu só volto tal dia. Aí ele estava lá 4, 5, 7 dias. Ó, hoje é sexta-feira. Se correr tudo bem, até a próxima semana, se não pegar bem, sábado que vem eu chego. Mas se pegar bem, eu volto antes. Aí, irmã Márcia Alves, chegava o dia que ele falou que chegava, ele não chegava. Minha mãe ainda esperava 3 dias.
Eu tenho uma mensagem que eu prego baseado no testemunho da minha mãe. Ore e espere 3 dias. Mas a gente está vivendo a geração do micro-ondas, a geração do elevador, a geração tecnológica que quer tudo para ontem, sem nenhuma preparação para alcançar ou permanecer usando a fé. Amanhã vai ser Páscoa. Hoje é um Shabaton, é um Shabat menor, aonde você deve estar desacelerando para que amanhã você celebre com excelência. Amanhã vai ser Shavuot, então hoje é um sábado menor, para você desacelerar, para amanhã você celebrar um culto com excelência. Aprenda a desacelerar. Esse ativismo está destruindo as famílias. Pais que vivem com os filhos, com tanto ativismo de trabalho e de igreja, que não está vendo nem os filhos crescer. Não consegue gerar memória nos filhos e um tempo bom de relacionamento. Não, irmão, a gente precisa congregar. Mas não é essa procissão todo santo dia para a igreja. Olhe para se está resolvendo o seu problema. Olha se a sua vida está melhorando. Se não está melhorando com esse ativismo, é melhor mudar a fórmula, né? Porque talvez você esteja com a fórmula errada. Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Hoje nós não vamos estar entrando apenas em uma informação simples. Eu vou trazer uma explicação bíblica que não é comum. Hoje nós vamos estar, além de entender o tempo em que Cristo morreu e ressuscitou, você vai entender que Deus está no controle do tempo. Porque a nossa primeira live aqui, eu falei sobre Moed, sobre Deus ter um monte de governo, como ele governar sobre o tempo. E na eternidade, pastora Leila, ele já tinha providenciado e ditado qual era o dia deste acontecimento em que Cristo iria subir ao Calvário. Isso não foi depois que o homem pecou, não foi depois da saída do Egito. Isso está profetizado antes. Então, é um tempo em que nós estamos próximos. Nós já entramos, porque nós já estamos em Nissan. Mas é um tempo, um portal profético, um tempo estabelecido por Deus, algo que Deus preparou antes da eternidade. Porque existe algo que muitos ainda não entenderam, não compreenderam, que esta semana chamada por muitos de Semana da Paixão de Cristo, ela marcaria a história para sempre. Até o dito ateu, e até há pouco tempo atrás, os nossos certidões de nascimento, era registrado assim: no dia 20 de março de 2025, em que nasceu nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você que seja velho como eu, tenha na sua certidão de nascimento esta expressão. Na minha está, no dia 20 de dezembro de 1971, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu o Rinaldo. Até o ateu tinha que registrar. Ficou um antes da história e um depois da história. Porque Cristo veio para cumprir um propósito. Estava determinado por Deus. Paulo, ao citar esse evento, ele diz, olha, cumprindo-se a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou a Jesus, o Messias. Era um tempo determinado. Essa semana de acontecimento estava registrado. Não era apenas um evento histórico. Ela é o cumprimento exato de um calendário estabelecido por Deus na Torá para mostrar que Deus está no controle de tudo. Não foi improvisado,
Nada foi coincidência, nada foi por acaso. Antes da cruz existir, antes da ressurreição acontecer, antes mesmo do nascimento de Jesus, Deus já havia marcado cada detalhe do que aconteceria neste dia. E isso é o que nós vamos mergulhar hoje. O dia em que Cristo, o Cordeiro, foi apresentado. O período em que ele foi examinado. Porque Moisés disse que o Cordeiro tinha que ser separado no 10º dia, Onias. E ser observado por 4 dias. E eu vou mostrar para você as 4 inspeções que ele sofreu. O momento exato em que ele foi crucificado. O tempo em que ele permaneceu no silêncio do sepulcro, sepultado. E o dia em que ele ressuscitou como a primícia de entre os mortos. E por que ele é a primícia de entre os mortos, já que tinha ressuscitado tantas pessoas antes dele? Ele mesmo ressuscitou vários. É que todos voltaram com os seus corpos naturais. Voltaram à vida. Mas Jesus voltou com o corpo glorificado. Ele é o primeiro a receber um corpo glorificado. Paulo, quando vai falar aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz, olha, sobre aqueles que já morreram, eu não quero que vocês fiquem entristecidos. Porque quando ouvirmos a voz do arcanjo e o toque da última trombeta, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Os mortos ressuscitarão primeiro e juntamente encontraremos com o Senhor nos ares. O que vai acontecer no arrebatamento? O mais importante do arrebatamento é a nossa transformação. Porque Paulo diz que o corpo corruptível será transformado em um corpo incorruptível. O que é natural vai se transformar em sobrenatural. E aí não haverá mais distância, não haverá mais limites para o homem. Por quê? Porque assim como ele é, nós o veremos. Significa que nós estaremos na mesma dimensão. Eu acredito muito, Melry, que o corpo glorificado nos leva para a condição do corpo angelical. E nós governaremos com o Senhor depois do arrebatamento, depois que passarmos as bodas do Cordeiro e passarmos aqui os 1000 anos. Nós, a igreja, a Bíblia diz que nós estaremos governando com ele. Não sei se no corpo visível ou invisível, mas ainda haverá 1000 anos. E depois, então, o fechamento de toda a história. Aí a Bíblia diz que haverá o grande trono branco, o grande e terrível dia do Senhor, quando Deus vai julgar todos, os que já nasceram e ainda os que vão nascer. E quando encerrar esse tribunal, a Bíblia diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E viveremos com o Senhor para sempre. Tem gente esperando ir embora daqui para outro lugar. Eu estou esperando o dia do arrebatamento. Eu estou vivendo e me esforçando para que aquele dia, quando eu ouvir o toque da trombeta e a voz do arcanjo, eu possa ser transformado, ter o corpo glorificado. Então eu já fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu fui salvo no meu espírito quando eu recebi a palavra. Eu estou sendo salvo agora pelo fogo, pelo batismo do fogo, que é a palavra transformando o meu caráter. Eu estou sendo salvo. E eu serei salvo quando o meu corpo corruptível
receber a incorruptibilidade. Então agora a salvação estará completa. Espírito salvo, alma salva e corpo salvo. Por isso santidade é para espírito, alma e corpo. Eu tenho muita dificuldade de pensar o que vai acontecer com aqueles que não se preocupam com a santificação do corpo. Porque a Bíblia fala da santificação do corpo e os pastores ficam comendo porco. É impossível um corpo que se alimenta de impureza ser santo, ser puro. E se você olhar com atenção, a primeira recomendação de santidade na Bíblia está em Levítico 11. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. E lá ele estava falando de alimentos, do que purifica, do que contamina o corpo. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos deixar a tradição. Nós precisamos jogar fora a doutrina romana, grega. Nós precisamos abraçar a Torá, porque é dela que está escrito acerca da nossa salvação. Então é isso que nós vamos mergulhar hoje. O dia em que o Cordeiro foi apresentado, o período em que ele foi examinado, o momento exato em que ele foi crucificado, o tempo em que ele permaneceu em silêncio no sepulcro e o dia em que ele ressuscitou como primícia. Tudo isso alinhado perfeitamente com a Páscoa, perfeitamente com a Pessa. Preste atenção. Nós vamos iniciar no dia 10. O dia 10 o cordeiro era separado. Eu vou mostrar para você textualmente na Bíblia que no dia 10 de Nissan ele entrou em Jerusalém. E exatamente nesse dia, Jesus entra em Jerusalém sendo apresentado para ser vistoriado. Era o cordeiro vistoriado. Nos dias seguintes, o cordeiro é examinado novamente. E Jesus é confrontado, testado, questionado, e ele permanece sem falha, sem defeito. Não encontra defeito no cordeiro, pastor Hidalgiso, ao ponto que Pôncio Pilatos vai dizer para a multidão: o que vocês querem que eu faça com este homem? Porque não vejo nele nenhum defeito. Eu não vejo neste justo. A mulher de Pilatos manda um bilhetinho para ele e diz: olha, meu bem, não se meta com esse justo, porque esta noite eu sonhei com ele e eu muito me agoniei. É levado para Caifás, é levado para Anás, eles os examinam, não encontram nele defeito, devolve para Pilatos. E Pilatos diz: o que vocês querem que eu faça com esse justo? Porque não vejo nele defeito. Era a 4ª vez que ele estava sendo examinado. E não encontrando nele defeito, Pilatos ordenou que ele fosse chicoteado e depois conduzido a ser crucificado. Agora você vai entender por que Jesus foi chicoteado. Por quê? Porque quando o cordeiro não tinha defeito e ele servia para o sacrifício, ele precisava ser imolado e precisava ser esfolado. Presta atenção. Imolado era cortar a sua garganta, recolher o sangue. Esfolado era tirar toda a pele do cordeiro. E Jesus foi imolado e esfolado quando ele foi chicoteado. E agora, com o madeiro no seu ombro, ele é levado a um lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer lugar da caveira. E lá vai acontecer algo que é extraordinário. Queria achar uma espadinha pequena aqui para me mostrar uma coisa para você.
Não tem nenhum aqui em mãos. Mas eu queria que você entendesse uma coisa. O salmista tem um salmo. Deixa eu achar o salmo aqui. Você nunca viu esse versículo? Tem um texto bíblico que diz assim: a caveira cabeluda. Você nem vai acreditar que está na Bíblia, né? A caveira cabeluda. Deixa eu achar o texto que me fugiu agora o salmo. Mas lembrei agora que eu ia falar isso, né? Deixa eu ver. Salmo 68, versículo 21 ou 22. Deixa eu ver. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e a caveira cabeluda do que anda nos seus próprios delitos. Você nunca tinha visto esse versículo, Patrícia? Salmo 68, 21. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e ele fere a caveira cabeluda. Para que está esse versículo aqui, meu Deus? Esse texto aqui, Gleice, eu já ensinei ele aqui. Só que eu fiz uma aula aqui, eu falei sobre a vaca de Bazã. Quem era Bazã, lembra? Esse texto é considerado, o Salmo 68, é considerado um salmo messiânico. É considerado um salmo que está se referindo ao Messias. Acontece com Davi. Davi, ao relatar a sua história, está profetizando algo muito maior que aconteceria com o Messias. E por que o senhor está falando isso, pastor? Porque, na verdade, quando Jesus sobe, pastor Anete, com a cruz nos seus ombros, e quando ele chega lá, que ele coloca a cruz na montanha, de fato nunca foi uma cruz, era uma espada. Olha uma cruz para você ver. Eu tenho várias espadas aqui. Podia pegar uma. Vou pegar uma aqui para você ver. Olha essa aqui. Essa aqui foi feita de propósito. O moço fez para mim lá em Minas Gerais. Aí eu pedi para ele colocar a cruz aqui. Então se você olhasse só assim, né? É uma cruz, né? Mas ela assim, ou melhor, ela assim é uma espada, né? Só que ela foi colocada lá assim. Aí você vai entender que quando Pedro vai ser crucificado, e a história diz que ele diz: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. E o crucificaram de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele estava testemunhando que a vitória já estava pronta. Com a morte dele, não acrescentaria vitória. Ele não era o Salvador. Aí você vai entender também quando eles disseram, olha, e eles se alegraram por acharem-se dignos de serem maltratados pelo nome do Senhor. Porque na última ceia, pastor Anete, Jesus pega uma bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos. E quando chega em Pedro, Pedro diz: não, o senhor não vai lavar meus pés. Jesus diz: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Diz: então lava o corpo inteiro. Diz: também não é necessário. Quem já está limpo só precisa lavar os pés. Mas qual era o segredo de estar lavando os pés dos discípulos ali? É claro, pastora Anete, que nenhum pregador vai dar conta de exaurir a Escritura, mas a regra estava clara para quem conhece o livro de Levítico. O que está escrito no livro de Levítico? Que o cordeiro para o holocausto deve se lavar os pés.
Mas o cordeiro para sacrifício não se lava os pés. Esse detalhe passa na vista de muita gente sem perceber. Então, se você trazia um cordeiro, Rafaela, para ser perdoado, o cordeiro que era oferecido para holocausto fazia o serviço de aproximar o pecador de Deus, não perdoava. Então o cordeiro que era queimado em holocausto, dentro do tabernáculo, no altar do holocausto, não era para perdoar pecado. Esse era para aproximar o pecador de Deus. Lembram disso? Esse cordeiro tinha que lavar os pés dele, para depois imolar e sacrificar. Mas quando se oferecia o cordeiro para sacrifício, para perdoar pecado, que era feito no dia 10 de Yom Kippur, de Tishrei, esse cordeiro não se lavava os pés, e esse cordeiro era sacrificado lá fora do arraial, não era dentro do arraial. E aonde que sacrificava ele? Numa pedra, fora. Então Jesus chega e os discípulos estão entendendo o que Jesus está fazendo. Por quê? Dalgísio, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele estava dizendo: eu vou morrer para perdoar os pecadores, mas vocês vão ser mortos para aproximar os pecadores de mim. Então eu e você temos os nossos pés lavados. Para quê? Porque nós somos cordeiros que vai ser imolados para que outros se aproximem de Deus. Aí a gente vem para Jesus e fica reclamando porque a gente está sendo gasto. Aí os pastores reclamam que estão desgastados com a obra. Irmão, a obra é para te matar, a obra é para te consumir, a obra é para te destruir. A obra não é para ganhar flores, a obra é para ganhar coroa de espinho. Por quê? Porque este sacrifício que eu estou fazendo está aproximando pessoas de Deus. Eu também estou sendo oferecido. Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora uma coroa de justiça me está preparado na glória. E eu estou sendo oferecido como libação. Aí pastor fica reclamando. Ai, pastor é solitário, pastor é não sei o quê. Pastor... Irmão, nós estamos aqui para isso. Paulo disse: eu me gasto e me gastarei. Aí você quer o evangelho para ganhar flor? Você está no lugar errado, meu Deus. Você está seguindo Deus errado. O nosso prêmio não é aqui. A nossa pátria não é aqui. A Bíblia diz que Abraão morreu esperando alcançar a cidade prometida. E não viram. Mas nós somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós vamos alcançar esta cidade celestial. Como? Nos sendo oferecidos aqui em favor de que alguém se aproxime de Deus. Por isso que a maioria das coisas que nós fazemos, irmão, não pode ter resultado financeiro, senão não é obra de Deus. Se tudo que eu faço, Gleice, tem que resultar em oferta para mim, eu não estou sendo útil no reino de Deus, eu estou explorando o reino de Deus. Não posso vender tudo que eu sei, não posso cobrar tudo que eu posso. Por quê? Porque senão não é a obra de Deus. A obra de Deus é mais do que isso. Então lembra-se. Ó, pastor tem uma mania, irmão. Acontece tal. Ó, Patrícia Silva, tá um mover gostoso numa comunidade, numa conferência. Lá levanta um pastor com a bacia e lava o pé dos irmãos. Ei, irmão, você não vai lavar meus pés fácil, não. Sabe por quê? Porque aquilo é um aviso que logo em seguida você vai passar por uma grande aflição.
Por quê? Por causa do ato profético, ué. Para que se lava os pés? Para morrer. Ah, mas eu lavei os pés do irmão, foi para que eu queria pedir perdão para ele. Podia ser feito de outro jeito, né, irmão? Cuidado com os seus atos proféticos, você não sabe para quê. Repreenderam uma mulher, Luciano Ferreira, porque a mulher veio e derramou um perfume, um óleo cheiroso em Jesus. Jesus disse, ó, deixa ela quieta. Ela me ungiu para a morte. Mas quando Tiago diz, unge com azeite, aquela unção é para a vida. Como assim, pastor? Azeite é puro, sem cheiro. Todo azeite com cheiro vai produzir morte em você. Mas tem pastor aí com revelação de anjo para fazer óleo cheiroso. Quando a minha Torá diz, não faça imitação do óleo cheiroso. Ungiu você com óleo cheiroso? Olha, você pode até levantar do leito de morte, mas que antecipou o dia de você morrer, isso eu tenho certeza. Por quê? Porque a mulher ungiu Jesus, 3 dias depois ele estava na sepultura. E ele disse, ela me ungiu para me morrer. Deixa ela. Ela está cumprindo um propósito. Ela me ungiu para a morte. Aí você está aí, todo alegrinho, comprando o óleo ungido, cheiroso, para passar no seu corpo, e para ungir não sei porquê, e ungir mais não sei porquê. Eu fico olhando essas coisas, eu falo, meu Deus, que Bíblia que eles usam mesmo? Porque não é a mesma que eu uso, não. E tem algo mais forte ainda. Enquanto o céu preparava a redenção aqui na terra, a terra preparava a traição. Aproximando-se do momento de Jesus ser entregue, ele vai ser traído por todos os seus discípulos. Todos. Não foi só Judas que traiu Jesus. Todos negaram Jesus. Enquanto Deus organizava a salvação, os homens aqui na terra estavam organizando a cruz. 2 movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Um espiritual e um humano. Mas no final eu e você sabemos qual prevaleceu. E quando tudo parecia terminado, quando o corpo estava no sepulcro, quando o silêncio tomou conta, 3 dias, quando a esperança parecia enterrada, ele aparece. E cumprimento da festa dos pães asmos, pureza sem corrupção. Porque nem a morte, nem na morte, ele deixou de ser perfeito. Então chega o 17º dia, o momento mais poderoso da história. Ele vai ressuscitar. O dia em que o sacerdote apresentava a primeira colheita, a primeira porção. Lembra que eu ensinei que antes da Páscoa, a pessoa ia no campo, trazia uma porção, deixava depositado no santuário, Patrícia, lembra? Sua porção de cevada. Agora passou a Páscoa, agora ele volta no santuário, o sacerdote vai moer aqueles grãos, e enquanto ele está fazendo o bolinho da primícia, o dono da oferta vai pegar os ramos e vai se movimentar, dançando diante do altar. Isso era oferta de movimento, era oferta de primícia, para abençoar a próxima colheita. Saindo dali, ele começaria a colher o que ele tinha plantado. Esse é o dia em que Jesus ressuscitou. O dia em que o sacerdote ia oferecer a primeira oferta do novo ano, do novo ciclo anual, marcando o início da primavera bíblica. O dia em que começava um novo ciclo. E exatamente nesse dia, Jesus ressuscitou. Não apenas ressuscita, ele se torna as primícias, o primeiro de entre muitos,
o início de uma nova humanidade, a garantia da vida eterna. E aqui está o princípio que vai governar o nosso ensino. Deus não age fora do tempo. Ele cumpre tudo dentro de um calendário perfeito. A cruz não foi improviso. A ressurreição não foi surpresa. A redenção não foi uma reação de Deus. Foi um plano eterno, revelado no tempo certo. Então se prepare. Vamos estudar a Semana Santa, ou conhecida como Semana da Paixão de Cristo. Preste bastante atenção. Se eu fosse você, eu pegava um papel, anotava. Vai te ajudar muito a compreender. Você poder meditar nisso depois. Escreva aí do dia 1 ao dia, do dia 10 ao dia 17. Vamos fazer um exercício junto. Do dia 10 de Nissan, 10 do primeiro mês. Escreva do lado aí, domingo, ou primeiro dia da semana. Lembra que, olhe para mim, o dia começa com o anoitecer. Terminou-se o Shabat, inicia-se o primeiro dia da semana. A primeira parte do dia bíblico é a parte escura, é a noite. Então o dia se divide em duas partes, 12 horas escuras e 12 horas claras. Então inicia-se o primeiro dia da semana. À noite, Jesus está em Betânia. Quando amanhece o dia 10º de Nissan, Jesus vai sair de Betânia, talvez 5 quilômetros de distância, e vai para Jerusalém. Vai entrar na Cidade Santa para ser aferido. É o primeiro dia. Em Mateus, deixa eu pegar os textos para mim ler os textos para você. Mateus 21, versículo 1 a 11, diz da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Marcos 11 vai falar da entrada de Jesus em Jerusalém. Ele faz isso pela manhã. Mateus 21, 12 diz assim: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Jesus vai de manhã, Patrícia, para Jerusalém, no dia 10 de Nissan. Lá no templo ele vai ser aferido, lá ele vai ser vistoriado. Ele entra na cidade, há um alvoroço na cidade. O povo canta, coloca-se as vestimentas e ramos para que ele passe. Ele tinha dado uma ordem aos discípulos, dizendo: ó, vá na frente. E quando vocês encontraram uma jumenta amarrada numa vide, com o seu jumentinho, vocês peguem essa jumenta e traz para mim com o jumentinho. E se alguém perguntar, por que vocês estão mexendo aí com o meu jumento? Vocês apenas respondam: o mestre precisa dele. E ele vem a entrar na cidade. Está os discípulos esperando Jesus, com a jumenta e o jumentinho. Jesus senta sobre o jumentinho e entra na cidade, porque o profeta tinha dito que ele virá em paz, o rei assentado sobre o seu jumento, filho de uma jumenta. O que significa que quando um rei, Gleice, ia para um outro reino, entrar diante de um outro reino, em outra cidade, ele não vinha a cavalo, porque o cavalo é animal de guerra.
Mas se um rei viesse assentado sobre um jumentinho, era sinal de paz. Era sinal de que ele queria conserto e não guerra. E Jesus cumpre esse princípio. Só que aqui eu achei um princípio interessante, igreja, que Jesus só gosta de coisa nova. Ele não gosta de nada usado. O jumento era novinho, era virgem. Ninguém tinha montado no jumentinho ainda, né? Para nascer, ele disse, não, eu quero nascer de uma virgem. Para morrer, ele disse, não é qualquer lugar não. Então deram para ele uma sepultura nova, que ninguém tinha sido sepultado. Ele só gosta de coisa de primeira. Fica dando qualquer coisa para ele lá, o que ele não gosta. Presta atenção. Ele entra na cidade. Ele é adorado. A cidade fica em alvoroço. Herodes manda um recado para Jesus, dizendo, olha, vai lá e veja se é ele. Fala para ele vir aqui, que eu quero saber quem é ele. Jesus diz, ó, fala para aquela raposa que eu prego hoje e amanhã. E só daqui 3 dias é que o Filho do Homem será entregue. Então ele está no primeiro dia, ele diz, eu prego hoje e prego amanhã. E só depois do 3º dia é que o Filho do Homem será entregue. Sou eu. Fique tranquilo, fique olhando para mim. Quando eu morrer lá, daqui 4 dias... Você vai saber, Herodes, que sou eu. E ao entardecer, Marcos capítulo 11 e versículo 11. Marcos 11, 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Presta atenção, primeiro dia, ele vai para Jerusalém, ele confronta, ele é adorado na sua entrada, ele confronta os vendedores que estavam contaminando o templo, ele vai purificar. Passei um ponto importante aqui, Mateus 21, 12, Jesus purifica o templo, ele limpa o templo, purifica o templo, e ao entardecer, o texto diz que ele volta para Betânia com os seus discípulos. Encerrou-se o 10º dia. Vai iniciar-se o 2º dia, que agora inicia-se 11 de Nissan. Inicia com Marcos 11, 11. Sendo já tarde, saiu para Betânia. Quando amanhece o 11º dia, Mateus 23, versículo 1, diz assim: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés. Jesus volta para Jerusalém, vai numa sinagoga. Toda a sinagoga judaica até hoje tem uma cadeira que ninguém senta nela. Se você for lá no meu perfil no Facebook, eu tirei foto numa cadeira dessa lá em Jerusalém. O moço que estava cuidando da sinagoga lá do templo deixou eu sentar na cadeira. Falei, fique tranquilo, eu não sou o Messias, sou discípulo dele, só para tirar uma foto. Ele deixou. Existe uma cadeira vazia em toda a sinagoga. Por quê? Porque eles acreditam que o Messias virá. Mas nós já sabemos que ele veio. Porque o profeta Isaías falou acerca dele. O Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, e ele me ungiu. A Bíblia diz que Jesus estava na sinagoga e tomando o rolo da Torá para ler. Leu aonde estava escrito: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu. E quando terminou de ler, ele fechou o rolo e disse: hoje se cumpriu esta profecia sobre mim. O povo ficou alvoroçado. Quiseram precipitar Jesus no despenhadeiro, e a Bíblia diz que Jesus, passando entre eles, deixou eles no vácuo. Agora Jesus volta.
Jesus entra numa sinagoga, Patrícia, senta na cadeira de Moisés. Isso foi no 11º dia de Nissan, que para nós seríamos uma segunda-feira. Continuando o dia, ele vai para o templo, Mateus 12, 41. Lá ele vai observar, chamar os seus discípulos para observar quem vinha trazer as ofertas. E ele disse, olha, quem trouxe mais? E eles disseram, olha, fulano trouxe. Ele disse, não, esses trouxeram porque estava sobrando. Vocês prestaram atenção naquela viúva? Acontece isso no 11º dia de Nissan. Jesus vai ensinar sobre a sua segunda vinda e a destruição do templo em Mateus 24. Irmão, Mateus 24 e 25 é um capítulo extraordinário para a gente estudar e compreender. Diz que no 24:1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Fora do templo, pastor Dalgísio, havia 2 colunas de 18 metros de altura por 9 metros de circunferência, construída por Salomão, que na verdade, essas 2 colunas de pé, chama-se pórtico. Muita atenção, pórtico. É a mesma palavra para Dálate, porta, portais, portão. 2 colunas, Mary, uma chamava Jaquim e a outra chamava Boaz. As 2 casas, pelas 2 linhagens que veio o Messias, Salomão mandou fazer de bronze. Tem vários detalhes nela que é interessante a gente estudar. Quando eles estão saindo do templo, o templo não era uma coisa suntuosa, grande demais. Era uma construção de 9 metros de largura por 18 metros de comprimento, sendo repartido o último compartimento. Era 3 por 9. Depois vinha mais um salão, onde era o lugar santo e o lugar santíssimo. E fora se chama átrio. Lá no átrio havia essas 2 colunas. Quando eles estão passando por essas colunas, os discípulos admirados aproximaram de Jesus e disse, mestre, olha que construção, hein? Ele, porém, lhes disse, na verdade, tudo isso, vocês estão vendo? Aqui eu digo a verdade a vocês, não vai ficar pedra sobre pedra. Isso acontece ao entardecer do 11º dia. Jesus está contando da sua segunda vinda. Quando eles vão dali para o Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximam e Jesus começa a explicar o que ele estava dizendo sobre não sobrar pedras sobre pedras. Jesus vai dizer, olha, quando vocês ouvirem de guerra, rumores de guerra, terremoto, peste, fome, ficai atento. Ainda não é o fim. Olha, Gleice, olha o que está escrito. Aí vem um palhaço aí e diz que agora vai ser o fim porque vai começar, tá no meio da guerra. Ei, meu irmão, eu vou ficar com a notícia da mídia, eu vou ficar com a Bíblia. Ainda não é o fim, é o princípio das dores. Uma mulher, quando tem a primeira contração, quanto tempo leva ainda para ela ter o neném? Aí disse, olha, importa que o Filho do Homem seja entregue. Ele vai morrer, vai ressuscitar. Mas vocês ficam atentos e orem para que esse acontecimento não aconteça num sábado, nem no inverno. E vocês ficam mais atentos ainda, porque aonde estiver a águia, a carniça, vai juntar as águias.
Mas vocês podem ficar tranquilo que não passa esta geração, não é esta geração sem que tudo isso aconteça. Presta atenção, fome, guerra, terremoto, peste, não é sinal da segunda vinda de Cristo. Era sinal para a destruição do templo de Jerusalém. A pergunta é, Patrícia, quando sucederá isso? Isso o quê? A destruição do templo, que acabou de falar que não ia sobrar pedra sobre pedra. Qual é o sinal da tua vinda? E quando será o fim das eras? Nas traduções aí está século e outras traduções está fim do mundo. Irmão, nunca se tratou na Bíblia do fim do mundo. Deus nunca prometeu destruir o mundo. Porque Deus amou o mundo. E Ele não vai destruir o mundo, Ele vai restaurar o mundo. Quando será isso? Isso o quê? A destruição do templo. Qual é o sinal da tua vinda? A igreja está pregando a nossa ida. Todo mundo que está aqui aceitou Jesus para ir para o céu. Mas quando ora, manda o céu vir para cá. Alguém está errado nisso. E qual será o sinal do fim das eras? Quando vai acabar essa era? Por quê? Porque ia terminar a era de Aquário para entrar a era de Peixes. Quando terminasse a era de Aquário, o príncipe da Pérsia perderia o seu governo e passaria a imperar agora o príncipe da Grécia. Olha que confusão que os crentes fizeram. Mas isso é a escatologia do Papa, da Igreja Católica. Aí Jesus vai explicar, olha, quando vocês ouvirem guerra, rumor de guerra, terremoto, fome, peste, fique tranquilo. Não é o fim. É o princípio das dores. Que dores? Que Jerusalém ia passar. Não passa essa geração sem que tudo isso aconteça. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos com atenção, presta atenção. Se você ler o livro de Atos com atenção, você vai ver que até o ano 69, eles estão no ano 33. Para 69, faltava 40 anos. 40 anos é uma geração. Jesus diz, não passa essa geração sem que tudo isso aconteça. Faltava 37 anos para fechar uma geração, porque uma geração é 40 anos. Se eles estão no ano 33, no ano 70, fecha aquela geração, Patrícia. Eles não passam essa geração. Aí vem alguém e diz, não, ele está falando das 72 semanas de Daniel. Não, irmão. Israel saiu da Babilônia no ano 483 a.C. De 483 até a ressurreição de Jesus, passa-se a 71 semanas. Melhor, 69 semanas. As 70 semanas de Daniel. 7 vezes 69. São 483. Está faltando uma semana. Essa semana é para a destruição do templo. Não é para a volta de Cristo. Pensa comigo, Hidalgísio, faz a conta aí, já que eu sou inteligente. Em 483 anos, passou 69 semanas, certo? Já passou 2025 anos e não terminou a última semana ainda. Essa conta está errada, irmão. Pegou, Ângelo? Se 483 anos são 69 semanas, mais uma semana dá os 490 anos.
que seria as 70 semanas de Daniel. 7 vezes 70, 490. Ele diz, ó, não passa essa geração sem que tudo isso aconteça. O que vai acontecer antes que cumpra esta geração? Qual era o acontecimento? A destruição do templo. Então, guerra, fome, terremoto, peste, era sinal da destruição. Se você ler o livro de Atos, olha, a Ásia foi devastada por uma peste chamada peste de Siracusa. Lá realmente teve pandemia. Lá morreu 2/3 da população. Você vai ver terremoto. As 7 igrejas da Ásia. Você vai lá hoje, só tem as ruínas. O que derrubou? Terremoto. O que aconteceu quando? Não, agora é um terremoto aqui no Chile. Alguém diz, ah, Deus está dando final. É o final do tempo, irmão. Passou 2000 anos dessa história. Fome. Você vai ver o apóstolo Paulo pedindo oferta para ajudar os irmãos da Judéia que estavam tendo fome. Guerra é o que mais teve nesse período. Mas vamos lá. Jesus disse, olha, antes de acontecer isso, eu quero que vocês orem para que isso não aconteça no Shabat e nem no inverno. Por quê? Porque no inverno, irmão, estava todo mundo dentro da cidade. No Shabat estava todo mundo dentro da cidade. Aí diz, olha, se alguém estiver no campo nesse dia, não volte para casa. Se alguém estiver em cima do telhado, nem tente entrar para dentro de casa. Porque aonde estiver a carniça, vai estar a águia. Outra versão vai dizer abutre. 3 exércitos no mundo, Patrícia, usaram a águia nas suas vestes e no seu escudo. Napoleão e Tito Romano. O Napoleão já é século 17, 18. Nero foi um imperador próximo depois de Cristo. Mas no ano 69, o imperador era Tito Romano. Tito Romano cercou Jerusalém por 5 meses. E a história que Flávio Josefo conta, que é o maior historiador bíblico e não é cristão, diz que dentro de Jerusalém nenhum cristão, dito cristãos que seguiam Cristo, morreu dentro de Jerusalém. Por quê? Porque quando eles olharam o exército de Tito Romano, em toda veste, em toda farda tinha uma águia, em todo escudo tinha uma águia. Eles lembraram do que Jesus falou: aonde estiver a carniça, vai juntar-se as águias. E os crentes, ó, capou o gato de Jerusalém. Não morreu um crente. Depois de 5 meses que a cidade estava cercada, eles invadiram o templo, derrubaram o templo. Queimaram o templo para tirar o cobre, para tirar a prata, para tirar os metais que era colocado entre as grandes pedras. Por isso derrubaram o templo, para tirar o metal que está lá. Quem já foi em Jerusalém e olhar para perto daquela basílica muçulmana, você vai ver lá ainda pilhas de metal que era colocado para firmar as pedras. Por isso o templo foi derrubado, para tirar o ouro, botaram fogo. Para quem colocou fogo? Para ficar mais fácil de tirar o ouro. E destruiu todo o templo. Pastor, e qual é o sinal da segunda vinda de Cristo? Ele disse, olha, quando vocês verem e disserem assim, ó, olha, o Cristo está ali, ou o Cristo está lá, não saia atrás, porque haverá muitos Cristos vindo em meu nome. Não, você não precisa acreditar. Irmão, eu cataloguei com o Henrique Cristo. São 105 Cristos que já apareceu em menos de 300 anos de história. Eu cataloguei eles. Aonde mais apareceu Cristo até hoje foi no Japão. Foi 25 Cristos que já apareceu. O Brasil já teve mais de 15.
O último é o INRI. E nós temos muitos cristos aí. Ele diz, olha, se disser vai ali, ele está lá, vai. Não acrediteis. Porque o amor de muitos irão esfriar. E a iniquidade há de se multiplicar. Então haverá falsos cristos e falsos profetas. Qual é o sinal da segunda vinda de Cristo? A multiplicação da iniquidade, os falsos profetas, o esfriamento do amor e os cristos que viriam. Estamos próximos. Por quê? Porque tudo isso nós já estamos vendo. O que nós não vimos ainda e estamos admirados é o aceleramento da iniquidade e o esfriamento do amor. E aí, poucos é os que vão se salvar. Mas não é poucos em toda a história, porque quem já morreu já está salvo. Mas dessa geração, a geração contemporânea do arrebatamento, muitos não vão suportar e vai esfriar o amor. Então vale a pena a gente estudar Mateus 24. Jesus estava pregando isso no final do segundo dia que ele estava em Jerusalém, que era 11 de Nissan. E aí Mateus 25, de 14 a 30, Jesus vai pregar o sermão sobre os talentos. E agora encerra-se o 11º dia. Nós vamos agora para o 12º dia, que era uma terça-feira, 12 de Nissan. Ao pôr do sol, Jesus participa do jantar em Betânia. Na noite do dia 12, Jesus vai estar em Betânia. Mateus 26, 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ali ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus estava novamente em Betânia. Veja que ele sai, Imanete, no primeiro dia de Betânia, vai a Jerusalém e volta. No segundo dia ele vai a Jerusalém e volta. Agora está iniciando o terceiro dia. Ele está novamente em Betânia. Quando amanhece o dia, Mateus 26, 14, a Bíblia diz que então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais dos sacerdotes, foi negociar a venda de Jesus, a traição de Jesus. Jesus vai para Jerusalém e Judas se afasta dele e vai negociar, ver a venda de Jesus, quando ele vende Jesus por 30 moedas. Jesus continua durante o dia e ele vai falar da preparação da Páscoa. Por quê? Porque era 12 de Nissan. Mateus 26, 17. Deixa eu achar aqui Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, o dia em que tirava o fermento, que já organizava a sua casa, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, onde queres que te façamos a preparativo para comeres a Páscoa? Isso era 12 de Nissan. Ao anoitecer daquele dia, Jesus vai celebrar a Páscoa Shani. Assim como era o Shabaton, o sábado menor, Jesus, e isso está em Números 9, na noite do dia 12, presta atenção, espero que você esteja anotando para você entender.
na noite do dia 12 de Nissan, uma terça-feira, ele vai celebrar a Páscoa. Entre 18 e 20 horas, que já agora inicia, Luciane, a quarta-feira, o quarto dia, que era 13 de Nissan, a Páscoa é dia 14. Ele celebra a Páscoa dia 13. Isso está em Marcos 14. Quando ele, na ceia, diz: olha, eu desejei muito celebrar essa Páscoa com vocês. E aqui vai ficar muito claro que ele não, presta atenção, ele não anulou uma festa para criar outra. Ele pegou dois elementos da festa e diz: olha, isto é meu corpo, isto é meu sangue. Quando Paulo vai contar esta ceia, ele diz: o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos ensinei, em que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e o cálice, mas tomou da onde? Da Páscoa, da ceia de Páscoa. Hoje a igreja pega só o pão e o vinho e faz uma ceia. Não há uma revelação que agora é pão e vinho. A ceia continua sendo Páscoa. A igreja que abandonou a Páscoa. Então, entre as 18 e 20 horas, eles celebraram a Páscoa. Por volta de 20 e 21 horas, Jesus lava os pés dos discípulos. Entre 20 e 21 horas, Jesus instituiu o que nós chamamos de ceia. Foi quando ele manifestou os dois elementos. Depois deles terem ceado, Jesus canta um hino. A Bíblia diz que eles cantaram um hino. E eles saíram para o monte, ou melhor, para o jardim do Getsêmani. Isso está em Marcos 14, 22. Lá ele começa a orar às 21 horas e diz: olha, vamos orar. Eu sinto que o inimigo, o adversário, está se aproximando. Ora comigo. Diz que deixando eles orando, ele pegou 3 discípulos, andou mais um pouco e oraram. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Ele disse: ei, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, precisa vigiar. Novamente ele vai ao lugar da oração, levando os 3, e ora intensamente. E ao voltar, agora já era 23 horas, encontra eles dormindo novamente. Ele volta para a oração e ora até a meia-noite. E diz que ele orou com tanta intensidade, e havia tanta angústia, que ele suou gotas de sangue. Voltando, encontrou os discípulos dormindo outra vez. Ele disse: nem uma hora vocês podem velar comigo? Acorda, o traidor se aproxima. A Bíblia diz em Marcos 14 que por volta da meia-noite, Judas chega no jardim do Getsêmani com uma turba, umas 500 pessoas. Mas era noite, todos muito parecidos. Judas tinha feito um trato: olha, aquele que eu beijar no rosto é o Messias. Então, à meia-noite, Jesus é entregue àquela turba. Jesus é julgado, é levado para o Sinédrio, em Mateus 27 e Marcos 14. E aqui eles cometem as mesmas violações que o Alexandre de Moraes está cometendo no Tribunal Superior Federal. O quê? Violando todas as leis da época. Um sinédrio só podia reunir quando tinha 72 anciões. Jamais o sinédrio se reuniria para julgar alguém à noite. O sinédrio começou um tribunal à meia-noite. E não estava composto dos 72 anciões
pelo menos dois estavam faltando, que era José de Arimateias e Nicodemos. Então, primeiro, não podia julgar à noite. Segundo, não podia julgar quando o sinédrio não estava completo. Jesus foi julgado, Thaísa, da meia-noite até às 6 da manhã. Agora, ao amanhecer do quarto dia, do dia 13 de Nissan, entre 6 e 9 horas da manhã, ele é levado diante de Pôncio Pilatos. Marcos 15, 1. Deixa eu ler isso para você. Diz o texto: logo pela manhã, entraram em conselho os príncipes sacerdotes com os anciões, os escribas e todo o sinédrio. E amarrando a Jesus, levaram e o entregaram a Pôncio Pilatos. Pilatos vai fazer um julgamento com Jesus por 3 horas. Naquela noite, no período daquele julgamento, ele foi para Anás, voltou para Caifás e agora ele é levado para Pilatos. Então ele foi aferido no primeiro dia, agora ele foi aferido por Caifás, foi aferido por Anás. Ninguém encontra pecado. E agora ele vai ser aferido a 4ª vez por Pôncio Pilatos. Entre 12 horas, entre meio-dia e as 15 horas, ele foi levado à crucificação. Mateus 15, 25 diz: era a hora 3ª quando o crucificaram. 15 horas da tarde. Jesus já tinha sido julgado, açoitado, e agora ele é levado a ser crucificado. Às 15 horas, Jesus vai reclinar a sua cabeça, dar um brado e vai entregar o seu espírito. Diz Marcos 15, 33. Chegada a hora 6ª, 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9ª, até às 6 da tarde. A hora 9ª, ou melhor, perdão, estou confundindo. Hora 6ª, meio-dia. Hora 9ª, 3 horas da tarde. E na hora 9ª, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui ele vai recitar o Salmo 68. Aqui ele está vivendo a íntegra do Salmo 68, que é o salmo profético de Davi sobre o Messias. 15 horas, 3 horas da tarde, ele inclina a sua cabeça e entrega o seu espírito a Deus. Entre 17 e 18 horas, Jesus é posto em uma sepultura. Mateus 27 e Marcos 15, 42. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, o dia da preparação, Shabaton. Por quê? Porque amanhã vai ser Páscoa. Então hoje era o dia da preparação, o dia do desaceleramento. E é aqui que os crentes confundem. Por quê? Em outra versão diz, sendo véspera do sábado. Mas que sábado? A véspera da Páscoa. Por quê? Porque nós estamos na quarta-feira. Ele morre na quarta-feira. Quinta-feira é Páscoa. Sexta-feira é véspera do sábado, do Shabat. Então faz a conta. Se Jesus morre numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, quinta-feira, às 3 horas da tarde, um dia, sexta-feira, 3 horas da tarde, 2 dias, sábado, 3 horas da tarde, 3 dias. Ele é sepultado, está escrito que é o pôr do dia, ao pôr do sol. Então ele vai para a sepultura no final da quarta-feira.
Ele fica quinta-feira à noite e quinta-feira o dia. Sexta-feira à noite e sexta-feira dia. Sábado à noite e sábado dia. Quando está terminando o dia do sábado, inicia-se o primeiro dia da semana. Mateus 28. É quando ele vai ressuscitar. Agora, quinto dia, 14 de Nissan. Todo mundo está em casa celebrando a Páscoa. Jesus está na sepultura. Todo mundo está cumprindo Levítico 23, celebrando a Páscoa nos seus lares. O que está escrito em Levítico 23? 23:5. O que nascer de si mesmo, na tua seara... Deixa eu ler certo, 23:5. Isso. O que nascer de si mesmo, na sua seara, não cegarás. E as uvas da tua vinha, não podada, não colherás. Ano do descanso, solene será para a terra. Ei, ele era o fruto que estava no descanso. Ele estava na sepultura. Então, toda a noite do quinto dia, enquanto o povo celebrava a Páscoa, Jesus estava na sepultura. Nessa preparação estava o Shabat menor. Jesus está na sepultura. Quando amanhece o quinto dia, Jesus está sepultado. Nós vamos para o sexto dia, 15 de Nissan. Jesus continua sepultado. Agora, no final do quinto dia, ou melhor, do sexto dia, do dia 15 de Nissan, Marcos 16:1, diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Ele disse: olha, está terminando o tempo, está terminando o Shabat da semana, nós vamos... Não foram antes por quê? Porque era Páscoa. Ele tinha morrido. No outro dia, é preparação do Shabat. Então, era o dia da preparação. Elas não podiam ir. E ele estava na sepultura. No terceiro dia, no sábado, ele não podia. Porque era Shabat. Agora estava terminando o Shabat. Elas foram preparar os elementos para ir na sepultura e embalsamar Jesus. Vamos para o 16º dia de Nissan, Shabat. Toda a noite do Shabat, Jesus está sepultado. Todo dia do Shabat, Jesus está na sepultura. Agora vai terminar o Shabat, presta atenção. Entre 18 horas para frente, inicia-se o Shabat, ou o primeiro dia da semana, encerra-se o Shabat. Aqui, Marcos 16:2 diz: e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidos e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado e ressuscitou? Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinha posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram
do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Que hora que ele ressuscitou? Ao raiar do primeiro dia da semana. Mateus 28, 1. E no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Marias foram ao sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram epavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que já foi crucificado. Ele não está aqui, ele já ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Jesus morre numa quarta-feira e ressuscita no primeiro dia da semana, cumprindo-se os 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse dia, 17º dia, era o dia das primícias. Era o dia em que você voltava no santuário, o sacerdote pegava a oferta que você trouxe antes da Páscoa e oferecia a oferta para abençoar a colheita. Era onde se consagrava as suas ofertas para começar a colheita da primavera. Os próximos 49 dias seriam dias de colher os 7 frutos da terra. E quando completasse o 50º dia, aí era a festa de Shavuot, a festa da colheita, a festa das primícias, que nós chamamos de Pentecostes. Isso acontece 2.400 anos após a entrega da Torá no Monte Sinai. 2.400 anos antes, no Monte Sinai, no mesmo dia, 17 de Nissan, Moisés recebe as tábuas da lei. 2.400 anos depois, os 120 que vai estar no cenáculo vai receber o Espírito Santo. Jesus ressuscita e vai ficar com eles ainda 40 dias. Ele é visto em vários lugares. Quando completa os 40 dias, ele está no Monte das Oliveiras. E a Bíblia diz que uma nuvem o tomou e ele foi elevado ao céu. E os anjos disseram àqueles homens que estavam ali: por que vocês estão admirados? Porque assim como você vê ele subir, um dia vocês virão ele vir sobre as nuvens. Jesus tinha recomendado e disse: olha, vão para a cidade e fiquem lá até que do alto vocês sejam revestidos de poder. O que viram ele subir no Monte das Oliveiras era aproximadamente 500 pessoas. Quando eles vão para o cenáculo e passa o primeiro dia, passa o segundo dia, passa o terceiro dia, alguém desanimou, alguém voltou para casa, alguém tinha uma tarefa importante, alguém tinha outro dever a cumprir, outro não podia ficar por alguma razão. 10º dia, Onias, só tinha 120. E diz que estando eles orando, ouviram-se o som, a voz, como de um vento. Nunca teve vento, irmão. Foi só o som de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Irmão, 2000 anos depois eu fui lá. A casa que está lá está no mínimo uns 20 metros acima da original. Quando você chega lá, você sente algo diferente. Você arrepia, dá vontade de chorar, você fica agoniado. Não tem como você não sentir a presença de Deus naquele lugar. Naquele dia, aqueles 120 homens, um olhando para o outro, sobre a cabeça deles tinha uma labareda de fogo. E eles começaram a falar
e falaram 14 línguas diferentes. Porque ali havia reunidos 14 povos e ouviam eles falar das suas línguas natas. Eu vou trazer um ensino aqui sobre oração em língua, porque tem muita confusão sobre isso. Línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, orar em línguas, interpretação de línguas, variedade de línguas. Isso precisa ser bem explicado porque é uma confusão tremenda. Batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver em falar em outras línguas. Tem gente batizada no Espírito Santo que nunca deu conta de falar em outras línguas. E tem gente falando em outras línguas sem não ter nada do Espírito Santo. O falar em línguas é um benefício para o cristão orar melhor. Porque quando você ora no Espírito Santo, você não fala a sua vontade. Você aceita que ele fale por você. E a igreja precisa voltar a orar em todo o tempo. Como se ora em todo o tempo? Agradecendo todas as vezes que você for ingerir um alimento ou receber alguma coisa, glorifique a Deus, louve a Deus, adore a Deus. Enquanto a sua mente, a sua boca não está tratando de negócios dessa terra, use ela para a edificação, orando no Espírito Santo. Naquele dia se cumpriu Jeremias 31 e se cumpriu parte de Joel capítulo 2. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a terra. Os jovens terão sonhos, os velhos terão visão e profetizarão. Até o servo e a serva há de profetizar. Quem é o servo e a serva que vai profetizar? É o crente simpatizante do evangelho, que usa o dom, mas não quer o caráter de um cristão. Tem muita gente que profetiza, mas não tem caráter. É o servo que sabe usar o dom. Então, naquele dia, o Espírito Santo desceu sobre todos. Aí a Bíblia diz em Jeremias 31, 31, que quando chegasse esse dia, Deus ia fazer um novo pacto com Israel. Qual? Iria tirar o coração de pedra, iria tirar a lei que estava na pedra, ia dar um coração de carne, ia reescrever a sua lei no coração e no entendimento do homem. Então o homem não tem como fugir da verdade. Deus tirou, um dia Deus tirou, Luciane, um dia Deus levou Moisés para cima do monte, enfiou a mão dentro de Moisés, tirou a Torá e escreveu numa pedra. Para que os homens olhassem para a pedra e temessem a Deus. Se alguém não quisesse olhar para a pedra, ele dizia, olha lá, ó. E se alguém insistisse em não obedecer o que estava na pedra, a pedra o matava. Morria a pedrada. Não ia sobrar ninguém, irmão. Estava faltando pedra já. Aí você vai entender por que Deus levou Israel para o deserto, onde só tinha pedra. Porque se ele tivesse levado para um lugar que não tinha pedra, do tanto que eles pecavam, ia faltar pedra. Aí Deus disse, não. Quando meu filho morrer para a redenção, então Deus marcou uma Páscoa para começar uma redenção. E aí eu falei ontem sobre a redenção, que era tirar do Egito, preparar o povo e agora estabelecer esse povo. Então era libertação, era limpeza, agora treinamento. Agora para treinar esse povo, para esse povo estar apto, Deus pegou a Torá e colocou de volta dentro do homem, reescrevendo a Torá no coração e na mente do homem. Como? Com a presença do Espírito Santo em nós. Aí ele diz, agora vocês vão, ide por todo mundo. Agora vocês vão celebrar a Páscoa em casa. Agora vocês correm para pregar o Evangelho. E quando perguntar por que a gente faz isso,
Então vocês vão dizer, é que nós éramos escravos no Egito. Aí, esse evangelho que era para ser pregado, que era os tempos, as estações, os ciclos de Deus, a lei, os princípios, as ordenanças, isso é o evangelho. Não, as pessoas deixaram isso de lado e estão pregando outra coisa. Agora a Páscoa volta a ser nos nossos lares. Por quê? Porque nós vamos, através desses encontros, levar outras pessoas a ter um encontro com Deus. Então aqui está a última semana, ou a dita Semana da Paixão de Cristo. Dia 10, o Cordeiro é apresentado. O Cordeiro sendo examinado. O Cordeiro sendo crucificado. O Cordeiro sendo sepultado. E o Cordeiro sendo ressuscitado. Ou seja, não tem nada de coincidência. É um cumprimento profético, exatamente como estava na Torá. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã nós voltamos novamente. Eu acho que hoje é o 4º dia, né? Nós ainda temos... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4... Não, hoje é o 5º dia. Nós ainda temos 3 reuniões. Sábado, domingo e segunda. Então amanhã, domingo e segunda, nós ainda vamos tratar acerca da Páscoa. Eu ainda vou ensinar você a batalhar espiritualmente, fazer guerra nesta Páscoa. Você abater os seus inimigos. E o último dia, na segunda-feira, nós vamos falar sobre como celebrar a Páscoa. Tá? Vai ser mais um aberto, mais para perguntas e respostas. Por quê? Porque muita gente está confuso. Qual é a forma que eu tenho para celebrar? Então, nós vamos esclarecer para você ter paz e celebrar com alegria. Amém? Eu vou encerrar aqui no Instagram. Deus abençoe você que está aqui no Instagram.